Dali, como é que está, pessoal? Tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Bentancourt, professor de artes aqui do Totem. Talvez a gente já se conheça de outros vídeos, de outros lugares. Gurizada, olha só, a gente vai estudar artes, pois artes é, uma das competências cobradas e exigidas pela prova do Enem. Bastante restrito, tá, pessoal, às questões do Enem, né? A gente não vê diversos vestibulares cobrando, senão esporadicamente, algum elemento de arte relacionado a algum texto literário, alguma questão de humanas, às vezes, e raramente arte por arte. No Enem, não. No Enem, todo ano você vai encontrar algumas questões de artes e é por isso que a gente está aqui, para a gente fazer um apanhado geral. O que a gente vai ter que fazer e o que a gente vai fazer ao longo do curso de artes que vocês vão ter aqui no Totem On. A gente vai estudar história da arte, tá? Fica tranquilo, você não vai ter que pegar um papel, uma caneta e a gente não vai aprender a pintar. Não é aula de artes nesse sentido, é aula de história da arte. É isso que aparece no Enem. Então a gente precisa conceituar. Se vocês olharam os vídeos de literatura, se não olharam, enfim, vão olhar depois, literatura é um tipo específico de arte. Então a gente vai tirar das artes aqui, então a gente vai trabalhar várias manifestações artísticas na aula de artes, mas não vai trabalhar a literatura em si e muitas vezes não vai trabalhar o teatro aqui dentro, porque a gente vai trabalhar esses elementos lá na literatura. Certo? Então a gente tem que conceituar esse objeto artístico. A gente precisa ter alguns elementos-chave, porque a arte, ela tem manifestações, pessoal, das épocas mais remotas. Eu estou falando da pré-história. A literatura não, por exemplo. Afinal, vocês viram lá com o Will que a pré-história, na verdade, ela é uma cultura ágrafa. Ela não tem em grafia e por isso ela é chamada também de pré-história. Só que a arte sempre teve, quase sempre assim, o homem começou a trabalhar com algo simbólico, começou a ter manifestações artísticas dos tipos mais diferentes. E o que é a arte basicamente? A arte é uma representação da realidade. Você tem que lembrar que quando a gente fala em representação é estar no lugar de. Portanto, a arte é um tipo de expressão, ela é algo que incrementa a realidade a partir da criação dos sujeitos, a partir da criação dos humanos, que vão modificando, dando sentidos outros às artes, de coisas que a princípio não seriam essenciais para a sua existência, como o ar que a gente respira, como a comida que a gente come, como a água que a gente bebe. Só que existe essa questão de espírito, essa questão de alegria, de felicidade, de tristeza, de dor, de angústia. E quem traz isso para nós são as artes. São elas que incrementam o nosso dia a dia, são elas que nos fazem sonhar, que nos fazem pensar, que nos fazem nos desligarmos da realidade. É a arte que cumpre essa função. A vida por si só, sem nenhum objeto artístico, é angustiante demais, gente. Então a gente precisa de elementos que nos desliguem, ou nos coloquem em outro lugar, ou que nos façam refletir, que muitas vezes nos façam chorar até. Pensa, você brigou lá com a pessoa que você gosta. Você pega uma música e escuta 220 vezes, por mais que você chore cada vez que você escuta essa canção. Por quê? Porque ela mexe, você precisa purgar, você precisa tirar esses sentimentos do seu corpo. Então, essa representação, que é a arte, essa construção, esse algo a mais da realidade, ele é sempre uma expressão cultural de um povo, de uma organização. Pode não ter ainda esse princípio de nação, quando a gente fala lá de a arte durante boa parte dos séculos, mas é de um grupo cultural uma representação, uma expressão. Se expressam reafirmando, contrariando ou mostrando valores de uma determinada época. Então o conceito de arte também sempre vai mudar conforme mudam seus tempos. Durante muitos séculos o conceito de arte ficou muito intrincado a um fazer. Se você fazia de uma determinada forma, você estava fazendo arte. Depois ficou com a ideia de atingir o belo, né? Ou seja, teria um padrão importante que era dado, obviamente, pelas classes dominantes de se atingir aquele padrão artístico, aí você atingiria o belo e aí você estava fazendo e produzindo arte. E depois, né, ela vira mais uma questão estética, um trabalho estético que vai nos conduzir a sentir, a se emocionar, a ter repulsa, né? Vocês nunca viram um quadro que me faz mal? Isso acontece direto.
a gente tem diversas manifestações dessas artes. A pintura, a escultura, a dança, a arquitetura, isso aqui tudo já apareceu no Enem. A música, o cinema, o grafite, né? Isso aí também apareceu, não tá ali, mas a gente sabe que tem. As artes visuais, de uma maneira geral. Então, a gente vai ter diversas manifestações artísticas, diversas manifestações que correspondem à expressão cultural de um povo ao longo do século. A gente vai ter um apanhado histórico, assim, da história da arte, assim, gigantesco. A gente vai sair na pré-história e vai terminar nos dias de hoje. Então, vai ser um longo caminho. Pessoal, quando a gente fala em funções da arte, eu quero que a gente pense não assim, ó, a arte nos faz sonhar, a arte nos faz criar uma identidade, a arte... Não. Quando eu penso em funções da arte, existem 3 tipos de funções que podem aparecer para ti na prova, é isso que eu quero que você cuide. E aqui eu quero também te dar algumas dicas para tu não confundir alguns elementos. Gente, essa ideia de arte utilitária ou pragmática, ou ainda pode aparecer para ti, ó, se liga, cabeção, pode aparecer arte aplicada. É o quê? É uma arte que tem um certo tipo de engajamento. Portanto, quando a gente fala em função utilitária da arte ou função pragmática da arte, a gente está dizendo que existe um tipo de arte que procura uma finalidade fora dela mesma. Como assim, professor, fora dela mesma? Ela quer instruir, ela quer denunciar, ela quer politizar. Você não vai analisar esse tipo de arte simplesmente pelos detalhes, pela forma como ela é construída esteticamente. Você vai ver o fator que vai para fora daquela obra, ou seja, o fator de denúncia, de crítica, de catequese religiosa, enfim, a arte pragmática ela tem um fim fora dela mesma. Cuidado com um termo que depois a gente vai ver mais para frente, de utilitário e não confundir com objetos utilitários. Objetos utilitários são objetos de uso do dia a dia, não é a função utilitária da arte. A arte também ela pode ter uma função naturalista, gurizada. E essa aqui permeou o conceito de arte durante muito tempo. A função naturalista da arte é a função que tem a ver com a representação, ou seja, a arte naturalista é julgada conforme a capacidade que ela tem de copiar, imitar, mimetizar os objetos do mundo. Então, a arte renascentista ela tem uma forma naturalista muito grande. Você olha e você diz assim, nossa, aquela pessoa é igual uma pessoa, aquele cavalo é igual um cavalo, aquele vaso é igual um vaso, o vaso pintado é igual um vaso. Então, essa é a arte naturalista, a que se aproxima dos objetos do mundo sensível, do mundo real, do mundo tangível. Já a arte formalista trabalha com a linguagem da própria arte. São as formas, cores e formas. Ela é julgada conforme a sua construção, sua harmonia. Por exemplo, gente, quando a gente pensa na pintura abstrata, ela não representa um objeto no mundo, ela não é naturalista. Ela é formalista. Ela tem uma técnica e essa técnica é que vai fazer ela ser julgada como boa ou não boa, essa arte. Então agora a gente vai ver nesse módulo um passeio histórico bem grande. A gente vai começar na pré-história e vai finalizar lá na arte gótica. Então eu te convido para, a partir do próximo vídeo, a gente começar a fazer uma análise de obras de arte para a gente poder entender melhor isso. Até o próximo vídeo.